No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. O governo federal anuncia fechamento de 361 unidades do Banco do Brasil e programa de demissão voluntária com intenção de mandar embora 5.000 funcionários em início de processo de desmonte da instituição. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, pede a abertura de inquérito contra jornalistas Rui Castro e Ricardo Noblat em mais uma tentativa de criminalização da liberdade de imprensa no país. Ford anuncia que vai encerrar a produção de veículos no Brasil depois de mais de um século fabricando carros no país. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 12 de janeiro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Essa notícia do programa de demissão voluntária no Banco do Brasil, visando dispensar cerca de 5.000 funcionários, é mais uma tragédia que estava colocada nessa intenção do governo federal em desmontar o banco. Nós vamos debater muito isso aqui no programa, mas eu queria me dedicar nesse espaço editorial a repercutir esse absurdo que é a abertura de investigações policiais a mando do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, contra os jornalistas Rui Costa e Ricardo Noblat. A Ordem dos Advogados do Brasil publicou uma nota em que repudia mais essa tentativa da gestão Bolsonaro de criminalizar a liberdade de imprensa, e o jornalista Rogério Marques, membro da Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e dos Direitos Humanos da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, escreveu um artigo falando a respeito de mais esse episódio inaceitável. Eu faço questão de passar a leitura do texto do Rogério intitulado "Defensor da Tortura é Pessoa Desumana". Ele diz: o ministro da Justiça, André Mendonça, disse que vai pedir a abertura de inquérito policial contra os jornalistas Rui Castro e Ricardo Noblat. O primeiro publicou um texto na Folha de São Paulo dizendo com ironia que Trump deveria se matar e Bolsonaro, que tem o presidente dos Estados Unidos como exemplo, deveria imitá-lo também neste caso. Noblat reproduziu o texto em seu blog na Veja. Vem então o ministro ameaçar os jornalistas com inquéritos e dizer que isso é um desrespeito à pessoa humana. Assim que André Mendonça se refere àquela mesma pessoa que, como deputado federal, foi à televisão defender a tortura. Abre aspas, eu sou a favor da tortura, fecha aspas. E o extermínio de, abre aspas, pelo menos 30.000 pessoas, ainda que morram inocentes, fecha aspas. Usei aspas porque foi isso que o então deputado federal Jair Messias Bolsonaro declarou em 1999 no programa Câmera Aberta da TV Bandeirantes. Nunca vou deixar de lembrar aquelas declarações repugnantes. Na mesma ocasião, ele defendeu também o assassinato do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso mesmo, está gravado. É inaceitável que Bolsonaro não tenha tido o mandato cassado naquela ocasião. A tortura é um crime abjeto, condenado em todos os tratados internacionais. Nem mesmo os ditadores do regime militar brasileiro admitiam em público a existência da tortura. Ao contrário, negavam categoricamente, mandavam prender e torturar quem dissesse o contrário. O artigo 5º da Constituição Brasileira é claro.
Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Já a presidente, em março do ano passado, quando o número de mortos na pandemia do novo coronavírus beirava 5.000, Bolsonaro declarou, abre aspas, essa é uma realidade, o vírus está aí. Vamos ter que enfrentá-lo, mas enfrentar como homem, porra, não como um moleque. Vamos enfrentar o vírus com a realidade. É a vida. Todos nós iremos morrer um dia. Fecha aspas. Hoje o Brasil ultrapassa os 200.000 mortos por Covid-19, grande parte por culpa de Bolsonaro, que sempre deu o mau exemplo ao não usar máscaras, ao participar de aglomerações, ao menosprezar a ciência. E vem o ministro da Justiça André Mendonça falar em pessoa humana, ao citar o defensor declarado da tortura e do extermínio, e ameaçar jornalistas com inquéritos policiais, em vez de deixar que sejam avaliados por seus leitores pelas suas opiniões. Pessoa desumana, isso sim, ministro, é o que sempre se revelou Jair Messias Bolsonaro. Pessoa responsável por crimes que, um dia, talvez ainda venham a ser julgados. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Leonardo Sakamoto. Leonardo Sakamoto, bom dia! Bom dia a todos e todas. E aproveitando desejar um 2021 mais gentil para todo mundo, um ano mais gentil. Vai ser um ano difícil, né? Com 6 dias de ano, a gente tem uma tentativa de golpe na capital dos Estados Unidos, então eu imagino que esse ano vem trazer para a gente. Sakamoto, muito obrigado por você conversar aqui novamente conosco. Eu quero aproveitar para te desejar um feliz ano novo. Sakamoto, o Brasil começa 2021 superando a triste marca das 200.000 mortes pela Covid-19. E isso eu me refiro apenas aos números oficiais, porque algumas estimativas apontam para um índice de óbitos até 30% maior do que foi registrado pelos órgãos de saúde do país. Enquanto cerca de 50 países no mundo estão vacinando contra a doença, nós seguimos nas promessas. A expectativa do Ministério da Saúde é de que a imunização seja iniciada ainda este mês, e é aí que mora o perigo.
As garantias dadas por uma gestão absolutamente desacreditada, que tem nas mentiras a sua principal marca, que ignora a ciência, politizou a vacinação e sequer conseguiu comprar seringas para dar início ao Programa Nacional. Enquanto isso, as infecções pelo novo coronavírus seguem acelerando por aqui, já que boa parte das pessoas, infelizmente, tem ignorado os perigos da pandemia. Como é que você tem observado esse cenário desesperador, Sakamoto? Olha, essa situação, chegamos agora, neste momento em que o mundo, né, pelo menos os países mais preparados, começam a se vacinar, começam a imunizar a sua população para voltar dentro de algum tempo a ter uma vida o mais normal possível. E aí a gente vê agora, nós estamos colhendo frutos, né? Mais um fruto da incompetência, da irresponsabilidade, né? Dessa necropolítica do governo federal com relação à pandemia, né? Não é claro que outros frutos vêm sendo colhidos, né? A gente tem 200 mil mortes, como você mesmo falou, a gente tem mais de 14 milhões de desempregados, e você pode falar, poxa, mas 14 milhões de desempregados, o que tem a ver? Eu falo, mas é claro, quanto mais tempo o governo federal, ao ter combatido as quarentenas, ao ter atuado contra a eficácia das quarentenas, as quarentenas tiveram eficácia parcial por conta disso, o governo Bolsonaro mandando todo mundo voltar para a rua, então o fechamento, o isolamento não foi perfeito. E aí, o que acontece é aquela situação no meio do caminho. Quanto mais, e o que leva ao quê? O que leva ao alongamento da pandemia. Infelizmente, a pandemia foi alongada de forma desnecessária por conta de um presidente irresponsável. E o alongamento da pandemia significa um dano econômico, um problema econômico por mais tempo, né? Temos uma tragédia social, mais uma tragédia econômica. Agora, colhemos os frutos de um presidente que não se articulou nacionalmente para organizar o país, para enfrentar a pior guerra de sua história, e um presidente que não apenas não se articulou para vacinar a população de forma ampla, como também combateu a vacina. Você vai pegar o Bolsonaro, o que o presidente fez na verdade, é tentar tirar a credibilidade da vacina, né? Então, você tem em agosto, o Datafolha apontava para 9% da população acreditando, querendo se vacinar, quer dizer, desacreditando da vacina, uma taxa pequena, e agora, 3 meses depois, esse número subiu para 22% da população que não quer se vacinar. Isso, em muito, foi por conta do terraplanismo biológico pregado pelo presidente da República, né? E é claro que isso também é um projeto. Porque ao fazer isso, o que acontece? Ele, ao reduzir a demanda por vacina, ao reduzir a procura das pessoas por vacina, também tira pressão sobre ele, porque ele não se mexeu e não foi competente para se mexer para buscar a vacina. Então, ou seja, de certa forma, ele é um projeto bem feito, na verdade, infelizmente, cujo resultado é a morte de muita gente. Se o governo federal pouco faz, Sakamoto, estados e municípios estão agindo por conta própria. Alguns dos governadores e prefeitos, como João Dória e Eduardo Paes, afirmaram que começam a imunização em janeiro e já tem inclusive boa parte dos insumos para garantir a aplicação das doses da vacina, como seringas e agulhas. A grande questão é que a falta de uma coordenação central do Ministério da Saúde fará fatalmente com que determinadas regiões do país comecem a vacinar bem antes que outras. Por exemplo, o estado do Amazonas, que é um dos que mais sofrem com a pandemia, está dependendo do Executivo Federal para conseguir imunizar as pessoas. Nos últimos dias, o ministro Eduardo Pazuello tentou mostrar que dará conta da demanda, que as vacinas serão distribuídas de maneira proporcional a cada estado, mas como eu já comentei, fica difícil acreditar. Não te preocupa essa ausência de liderança no plano de vacinação, cada estado agindo por si, porque nós só vamos nos livrar da doença no país quando toda a população estiver vacinada, seguindo as regras dos grupos prioritários. Nós poderemos ter um cenário onde os jovens em São Paulo estejam sendo imunizados, enquanto os idosos e profissionais de saúde em um estado da região norte, por exemplo, seguirão sem vacina. Essa falta de articulação nacional ela vai causar alguns problemas graves, né? Claro, essa falta de articulação nacional não é de agora, não é da vacina, do próprio combate à Covid-19. Se a gente for pegar
que aconteceu ao longo do último ano foi exatamente isso, né? O Brasil, ele não tinha que entrar em quarentena simultaneamente ou ao mesmo tempo, ele tinha que entrar à medida que os números fossem chegando, fossem aumentando em cada lugar. O que aconteceu é que, infelizmente, muitos lugares no interior acabaram seguindo o exemplo de grandes cidades que foram portas de entrada do vírus, como São Paulo e Rio de Janeiro, fechando sua economia quando não era para fechar e reabrindo depois, por exaustão, né? As pessoas falam, não tem vírus, aí reabre e aí o vírus vem e ataca, como aconteceu em várias cidades do Centro-Oeste, né? Então, e aí o que acontece é que nesse segundo momento não há um novo fechamento. Então, isso é por falta de articulação nacional, por falta de um líder, né? O Brasil está acéfalo no ponto de vista nacional do combate à pandemia e qualquer ministro que tentou caminhar em sentido diferente com o próprio Mandetta, por mais que tivesse críticas à atuação dele, mas pessoas que tinham o mínimo de bom senso acabaram defenestrados pelo presidente da República. A mesma coisa com relação à atuação das vacinas em nível federal, né? Tentativas do próprio Pazuello, no começo, de fazer acordo para a compra da Coronavac, lá atrás, foram implodidas, né? O Bolsonaro fez ele voltar atrás, gravar um vídeo ridículo em que ele dizia que quem manda era o Bolsonaro, essas coisas toscas que o presidente da República costuma fazer. O grande problema é que se um Estado da União começa a vacinar de uma forma ampla uma parte da população, não é nem que vai ter um descompasso, é que uma parte... Como é que você vai impedir que pessoas de outros estados desesperadas para obter a vacina não cruzem as divisas com São Paulo com outro estado para se vacinar? E aí São Paulo vai controlar isso como? Com moradores não, tem várias formas de burlar isso, né? Então, vai ser bem difícil, bem complicado, né? Quando você tem um estado se vacinando em um momento fora, né, dessa programação, você vai ter exatamente esse corre para esse estado, né? E é claro que é super complicado, porque é claro que, ao mesmo tempo, diante de um vácuo de liderança, diante de um vácuo de atuação, o estado de São Paulo tem direito também de pressionar para resolver o problema dentro de suas divisas, uma vez que o presidente da República é uma pessoa não confiável, né? O que acontece no final das contas, o ideal mesmo é que você tivesse um calendário nacional. O ministro da Saúde está falando que vai adotar um calendário nacional, que vai ser um calendário nacional, que todo mundo vai seguir o calendário nacional e que a Coronavac de São Paulo vai ser distribuída nacionalmente, né? A ver, né? Porque assim, exatamente por conta de todas... temos um governo federal que ele... a palavra vale muito pouco, então a gente não sabe. Agora, em qualquer caminho que a gente vá, um processo comandado pelo governo federal, por esse governo federal que está aí extremamente perigoso e assustador, mas também, por outro lado, a existência de campanhas de vacinação, de 27 campanhas de vacinação paralelas e desconectadas também pode dar muito problema. Por falar em Dória, Sakamoto, o governador de São Paulo segue tentando se capitalizar politicamente dessa vacinação, aproveitando-se da inépcia do governo federal. Tanto que ele diz que a Coronavac não é a vacina do Butantan, é a vacina do Brasil. Ele segue pavimentando seu caminho para o Palácio do Planalto, já que ano que vem teremos eleições presidenciais. Qual é a percepção que você tem aí de São Paulo, Sakamoto, a respeito desse discurso do Dória? A população do estado tem comprado essa história de que ele está preocupado com a população, é o novo salvador da pátria? Tem surtido efeito essa campanha do Dória, pelo menos aí em São Paulo? Porque a impressão que nós temos aqui do Rio é a de que o tucano tem a faca e o queijo na mão para assumir a presidência, especialmente em um cenário onde os neoliberais desejam se descolar desse radicalismo insano promovido pelo bolsonarismo. Claro que o bom senso do governador Dória ao longo de 2020 salvou vidas, isso é inegável, assim como o bom senso de outros governadores e prefeitos ao longo do Brasil, em comparação à loucura estabelecida no governo federal. Agora, se por um lado, e muitas vezes ele foi guiado pela razão nessas decisões, e é claro que essas decisões, desde o começo, ele pensava isso como um contraponto racional ao presidente da República, exatamente por conta de questões políticas e eleitorais,
Por outro lado, no momento, agora na reta final da vacina, ele agiu de uma forma atabalhoada, de uma forma muitas vezes arrogante diante de outros governadores, né? O governador Dória. Claro que isso se insere numa lógica eleitoral, mas ele, digamos que todos os analistas políticos afirmam que ele exagerou muito. Tanto é que apostou, falou que a vacina ia ser divulgada tal dia, os resultados, adiou em dezembro, depois adiou em dezembro de novo, e agora chegou no começo do ano e divulgou inicialmente uma taxa de eficácia de 78%, só que essa taxa de eficácia diz respeito a apenas uma das dimensões, não é a eficácia total, que deve ficar em torno de 62% a 65%, mas ele não divulgou, não quis divulgar. Não tem problema nenhum a vacina de São Paulo, a vacina do Butantan, que foi desenvolvida na China e produzida no Butantan, ter 65%, é uma taxa ótima, só demanda você vacinar um pouco mais de gente. Só que a questão é que, dentro dessa lógica eleitoral, ele acabou fazendo uma divulgação primeiro de uma dimensão da vacina de 78% junto aos casos leves, e não a dimensão da eficácia total, que é um número que vem sendo usado por todos os laboratórios para explicar a atuação a eficácia do produto. O grande problema, no final das contas, ou seja, ele tinha tudo para se mostrar exatamente esse contraponto racional, só que ao tomar essas pequenas atitudes, né, ao governo tomar essas pequenas atitudes, atentando contra a transparência, inclusive, ele acaba por perder aquele ganho que ele teve. Em São Paulo, a imagem do Dória ela é muito desgastada, muito mesmo, né? Então talvez o que ele queira é exatamente isso, ele quer que as pessoas de outros estados o vejam como salvador. Em São Paulo é muito desgastada, tanto é que vamos lembrar que na campanha eleitoral do ano passado, o Dória foi escondido pela campanha de Bruno Covas, né, do seu aliado. Ele não apareceu na campanha, só apareceu no dia da eleição para tentar colher os louros disso, mas ele sumiu, ele submergiu na campanha devido à baixíssima popularidade que João Dória tem no município de São Paulo. Mas no município de São Paulo, na Grande São Paulo, é muito, muito baixa, né? Então, a percepção do paulistano, por exemplo, é diferente da percepção do resto do país. Eu acho que o Dória quer se mostrar, fazer essa percepção para o resto do país, mas infelizmente eu acho que, por mais que ele tenha ganho, ele acabou também por corroer um pouco da sua popularidade nessa reta final. Agora, com relação a 2022, acho que está um pouco longe ainda. Acho, inclusive, que está muito difícil para o governador Dória, uma vez que ele não é exatamente uma figura mais carismática do mundo, né? Agora, parece que azedou de vez a relação entre o Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O deputado disse nas redes sociais no último final de semana que o ex-capitão é covarde e também que ele é o responsável pelo país ter ultrapassado a marca de 200 mil mortes pela Covid-19. Já o jornal Folha de São Paulo, ele foi além, ao afirmar que, abre aspas, está na hora de todo mundo colocar de forma clara essa indignação, fecha aspas, e que, abre aspas, não podemos mais aceitar um ministro que não entende de saúde e um presidente irresponsável que nega o vírus, fecha aspas. Você ainda crê na possibilidade de o parlamentar aceitar um dos inúmeros pedidos de impeachment contra o Bolsonaro que estão na sua gaveta, ou ele está apenas mais uma vez jogando para a torcida, Sakamoto? Há uma contradição, ou pelo menos uma ironia nessas declarações do presidente Rodrigo Maia. Primeiro que ele está certíssimo, ao chamar o Bolsonaro de irresponsável, ao chamar quer dizer que ele é responsável pelas 200 mil mortes, por demonstrar indignação, ele está certíssimo, né? E não é essa indignação do Maia, também não é de agora, em outras vezes ele vem já demonstrando essa indignação e sendo um contraponto ao presidente da República, e nisso a gente precisa reconhecer que ele foi esse contraponto, e graças ao Maia, muitos das doideiras de projetos violentos que o governo queria não foram aprovados. Então ele foi fundamental no exercício dos freios e contrapesos, né? Ou seja, que um poder limitando e barrando loucuras de outro poder, né? Dentro da balança da República. Dito isso, é importante que a gente lembre que o Congresso Nacional, não estou falando 1, 2, 10, 100 deputados ou senadores que tenham feito
de tudo para evitar isso, mas o Congresso, de uma maneira geral, ele é sócio da crise, é sócio dessa loucura, e é sócio da pandemia, é sócio dessas mortes também. Porque é o seguinte, no começo da pandemia, quando o Bolsonaro começou a mostrar o seu negacionismo, a sua irresponsabilidade, já sabíamos que isso ia custar vidas, que isso ia custar economia, que isso ia custar tudo, foi feita uma série de pedidos de impeachment. E o Rodrigo Maia simplesmente sentou sobre eles, nem engavetou, ele sentou sobre eles, não deu prosseguimento, não analisou, não discutiu nada. Então, sim, o próprio Rodrigo Maia é corresponsável, mas não só, porque o Rodrigo Maia toma essa atitude ao perceber que no Congresso Nacional não tem a correlação de forças não permitiria. Por quê? Porque o Bolsonaro comprou, foi muito hábil em comprar o apoio de uma parte do Centrão para garantir a sua proteção, para que não sofresse impeachment, para que pudesse ter o mínimo de governabilidade. E somado aos deputados, senadores que são aliados ideológicos ao presidente, é o suficiente para que isso se mantivesse. Então, ou seja, você vai pegar esse pessoal, eles são corresponsáveis pelo que aconteceu. Não é só o Bolsonaro, é também o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, por não ter discutido o impedimento do presidente, o afastamento do presidente, por ter se vendido em nome de cargos, de emendas, de benefícios, de poder, né, ou mesmo em nome das suas loucuras ideológicas. Então, o que acontece? Tem uma parte do Congresso, o Congresso como um todo, nesse ponto acaba sendo responsável, o próprio Rodrigo Maia também. Falando a respeito dessas eleições para a presidência das casas legislativas, Sakamoto, boa parte do campo progressista acertou o apoio ao candidato do Rodrigo Maia na Câmara, o Baleia Rossi, em busca de cargos na mesa diretora e capacidade de negociação em determinadas pautas-chave. Uma parcela significativa da esquerda criticou essa decisão mais pragmática, dizendo que o mais importante seria marcar posição com uma candidatura própria no primeiro turno da disputa, deixando para derrotar o bolsonarista Arthur Lira no segundo turno. Sakamoto, o que a esquerda ganha e o que ela perde nesse apoio logo de partida ao Baleia Rossi? O peso dessa balança, na sua opinião, é mais favorável ou desfavorável para as legendas ditas progressistas? Esses cargos na mesa diretora têm tanta importância assim? A eleição à presidência da Câmara dos Deputados é provavelmente um dos fatos mais importantes dos próximos 2 anos da gestão de Jair Bolsonaro. A razão é simples, né? Até como eu já comentei, ele teve em Rodrigo Maia um contraponto dentro do Congresso Nacional, né? O que acontece é que, ou seja, um outro presidente de outro poder não alinhado, né? E isso foi importante para que determinadas pautas extremamente complicadas de Bolsonaro não passassem, né? Mesmo com esse não alinhamento, havia um alinhamento econômico, né, junto a algumas ideias de Paulo Guedes, junto com o Rodrigo Maia, claro, e aí passou, mas a gente tem que pensar o que poderia ter passado e não passou, porque Rodrigo Maia fez um contraponto, né, freios e contrapesos. O que acontece é que com o Arthur Lira, se eleito, né, e prometendo essa parceria com o Bolsonaro, essa relação com o Bolsonaro, a gente pode esperar uns próximos 2 anos de muito terror. Eu acredito que a esquerda não tenha votos, né, nem se quisesse de ter um candidato forte, etc. e tal, competitivo. Ele não teria, né, não nas circunstâncias. Acho que a esquerda precisa fazer essa análise, né, precisa se ligar que não. E é diferente de uma eleição ao executivo. Entre o primeiro e o segundo turno da eleição para a Câmara dos Deputados, você tem 2, 3 horas. Você não vai fazer composição, não vai colocar pauta, não vai fazer nada, não tem tempo para nada, tem tempo para fazer xixi e tomar um cafezinho, né? Então o que acontece é que a discussão de composição do primeiro turno é fundamental, é diferente da eleição para o executivo, eleição todo mundo que vai, discute, repassa, acrescenta coisa no programa de governo e tudo isso mais. E é o seguinte, a questão é basicamente vencer um candidato alinhado a Bolsonaro ou vencer um candidato não alinhado a Bolsonaro. Acredito que os partidos
de direita, centro-direita, esquerda, centro-esquerda, que acabaram apoiando o Baleia Rossi, acho que eles estão agindo estrategicamente exatamente para evitar o controle do Bolsonaro nisso. Ah, não, depois do primeiro turno a gente se vê. Não é diferente de uma eleição. Ah, mas vai marcar posição. É diferente de uma eleição do executivo, né? Eu acho que nesse sentido, do ponto de vista de estratégia, está correto. É claro que vai ter gente na esquerda que fala, não, tem que marcar a nossa posição, tem que marcar o nosso ponto de vista. Gente, é uma eleição diferente e é uma eleição que não pode brincar, sabe? Dependendo dessa eleição, mas a culpa vai ser de Bolsonaro, a culpa vai ser de quem ajudou no impeachment, a culpa... Gente, bom dia, sabe? Não importa de mais de quem é a culpa. A gente que atua no dia a dia e vê o retrocesso que está acontecendo, sabe? Não tem espaço. O povo mais pobre, mais humilde, etc. Não quer saber de quem é a culpa. Quer só que a vida não vá para o vinagre. E sim, muita coisa vai para o vinagre dependendo do que acontecer nessa eleição. Muito direito pode ir para o vinagre, pode se dissolver e virar nada, né? Então eu acredito que por mais estranho que possa parecer para uma parte da esquerda, eu acredito que neste momento jogar estrategicamente, atuar estrategicamente faz sentido, considerando aquelas bandeiras que a esquerda levanta, né? E eu acho sinceramente que isso não significa nada para 2022. Isso aqui não vai delimitar e determinar o que será 2022 também. Ou seja, isso que significa que esses partidos estarão juntos na eleição de 2022? De jeito nenhum. O detalhe, Sakamoto, é que a esquerda começa o ano pré-eleições gerais em uma situação de total falta de coordenação. Mal comparando, está parecendo até o governo do Bolsonaro. O Lula sumiu, pouco se vê o ex-presidente dando as caras. Ele que, na minha opinião, tinha de estar todos os dias nas redes sociais fazendo lives, conversando com a imprensa, mesmo que ele não venha a ser candidato em 2022, mas deveria estar liderando uma coalizão de esquerda, apesar de poucos ainda o reconhecerem como um político genuinamente progressista. Nós aqui do Faixa Livre, por exemplo, há anos tentamos uma entrevista com o Lula e não conseguimos. Logo ele que tanto fala na democratização dos veículos de comunicação. O Ciro Gomes segue naquela tentativa de abarcar a centro-direita, inclusive ele mesmo fez questão de dizer isso. Como é que você tem observado essa postura dos partidos de esquerda há pouco mais de um ano no início do processo eleitoral? A esquerda poderia aproveitar esse momento, esse ano pré-eleitoral, né, para construir um projeto comum, né, encontrar um projeto, um mínimo denominador comum de projeto pensando em 2022. O mesmo projeto não vai ter, né? Claro, a candidatura a ser encabeçada provavelmente por Ciro Gomes ou uma outra encabeçada por alguém do campo petista, talvez. É claro que tem posições divergentes, mas também há posições convergentes e nesse exato momento eles deveriam estar construindo essa posição convergente, apresentando esse projeto à sociedade, mostrando que isso é possível, porque sinceramente em 2 ou 3 meses de campanha eleitoral isso é ridículo de ser feito. Com os debates que a gente tem no Brasil, réplica, tréplica, quadréplica, não faz sentido, não vai passar, não vai ter discussão. E pensando, mas em comunicação, o Bolsonaro, ele domina a comunicação em redes, ele é bom nisso ainda, então muita coisa é muito difícil, se não começar desde já a apresentar para a sociedade qual que seria o projeto alternativo, isso não vai dar certo. Agora, ao mesmo tempo, eu acredito que, é claro que espera-se sempre de Lula, por ser o grande nome da oposição ainda hoje, que ele se manifeste, que ele se coloque. Agora, eu acho que discute-se e cobra-se muito também que haja uma renovação na esquerda. Essa renovação não vai ser dada com chancela de quem está no poder, ou do Lula, etc. Os nomes da esquerda precisam brotar, tem nomes brotando aqui e ali em diversos partidos, e se colocando, sabe, e se colocando junto à sociedade. Eu acredito que a melhor forma, inclusive, de renovar a esquerda é a esquerda se renovando independentemente da chancela de Lula ou de qualquer outra pessoa. Você está querendo limar a força do Lula? Não. Né? Até porque eu entendo que parte do silêncio dele nesse exato momento é, inclusive, porque ele está para ser julgado a suspeição de Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal, que pode torná-lo inocente, né, que pode anular a condenação e recomeçar novamente todo o processo que, em tese, e se todas as datas baterem, pode até fazer com que ele se torne candidato em 2022. Não estou falando que eu acho que ele deveria ser ou deveria deixar de ser, estou falando só que acho que o silêncio dele também parte por conta disso. Agora,
Você tem outros tantos nomes que devem se colocar, devem falar, e não deve esperar o Lula, inclusive há uma boa, grande possibilidade ao longo desses nomes poderem ganhar uma projeção nacional e ser uma alternativa. Eu acho que nesse exato momento essas vozes deveriam estar falando. Eu acho que dessas vozes, por exemplo, o próprio ex-ministro Ciro Gomes é um nome, tem tantos outros nomes, Haddad, Boulos, Freixo, tem tantos nomes falando nacionalmente, Manuela, tudo. Acho que tem que continuar falando, tem que ser fortalecidos e tem que se unir. Inclusive essa ideia de fazer do projeto comum, do denominador comum, pode ser bastante útil para, inclusive, aparar estas, né, e ajudar a aproximar. Eu acho difícil uma candidatura única do campo de esquerda e centro-esquerda. Vamos ter, acho que pelo menos duas. O próprio Ciro me disse que está tentando construir alguma coisa que vá da centro-esquerda à centro-direita, e o PT deve tentar encabeçar alguma coisa à esquerda, ou dar, muito dificilmente, apesar de que seria muito interessante, mas dar a cabeça de chapa para um outro partido. Mas eu acho que neste exato momento a boa alternativa seria a construção coletiva de um projeto e a apresentação desse projeto à sociedade, não da forma chata, uma forma modorrenta, que muitas vezes a esquerda gosta de fazer, mas tentar atualizar inclusive a narrativa e apresentar, fazer com que a população volte a sonhar. Mudando totalmente de assunto, Sakamoto, eu queria abordar com você também aquela situação lamentável que nós vimos na semana passada, na dita maior democracia do mundo, os Estados Unidos. Aqueles lunáticos seguidores do Donald Trump invadiram o Congresso no dia da confirmação da eleição do democrata Joe Biden para a presidência, provocando a morte de 5 pessoas, quebra-quebra, enfim, um caos. Tudo isso sob a liderança do próprio Trump, que não aceitou a derrota nas eleições de novembro. Primeiro eu queria saber da sua impressão a respeito desse episódio e que tipo de repercussão lá dentro dos Estados Unidos isso pode causar depois desses últimos desdobramentos, o atual presidente voltando atrás e garantindo a sucessão de poder, a ameaça de retirada imediata dele do cargo e até a possibilidade de processo criminal contra o magnata translocado. A tentativa de golpe do presidente Donald Trump, de autogolpe, né, ela, é claro, marca um mandato bizonho, né, mas, ao mesmo tempo, ela vai mais do que além de uma tentativa de puramente impedir a confirmação de Joe Biden, né, até porque o ato do Congresso Nacional ratificando era simplesmente formal, uma vez que quem decide e a ratificação e a escolha tinha sido feita previamente pelo Colégio Eleitoral norte-americano, né? O sistema eleitoral americano é diferente do brasileiro. Isso já tinha sido feito e cabia muita pouca coisa ao Congresso. Agora, é claro que o Trump ele quer tentar se manter de todas as formas, mas mais do que isso, ele quer manter a força dele para o após ele sair, né? Ele quer manter, ele quer criar uma Trump TV, né? Ele quer na internet, ele quer fazer muita coisa. Agora, e ele tem um bando de republicanos, uma boa parte dos republicanos não acreditam que as eleições foram honestas, exatamente porque Trump está falando tudo aquilo que ele está falando, né? Então, é claro que ele, mais do que propriamente dito uma tentativa de se manter no poder, neste exato momento é a tentativa de manter o poder dele. Tanto para que ele não venha a ser condenado pelos crimes fiscais que ele aparentemente cometeu, mas também para que ele mantenha o poder para tentar voltar em 2024, por exemplo. Agora, ou ter forças, né, para eleger pupilos, discípulos pelos Estados Unidos inteiro. Agora, por outro lado, né, houve também coisas, né, saiu um pouco pela culatra, porque como foi violenta essa pressão, né, não foi uma manifestação saudável, né, houve manifestantes saudáveis que não fariam aquilo, agora teve uma galera lá dentro que é fascista, racista, supremacista branca, que invadiu, que provocou o que todos nós vimos. E isso acabou, na verdade, fazendo com que uma parte dos republicanos se sentisse mais à vontade para dar um basta, votar favoravelmente
a ratificação, repudiar o ato do presidente ou mesmo apoiar um possível processo de impeachment que os democratas querem abrir contra Trump. A questão mais forte, a consequência mais forte de tudo isso, contudo, foram as redes sociais, o Twitter, né, entre outras redes sociais, Facebook, bloquearem as contas do presidente da República. Entre eles, o Twitter bloqueou permanentemente, né? 89 milhões de pessoas seguindo aquela conta deixaram, a conta está suspensa permanentemente. Isso, na verdade, reduz muito a força de Trump. É claro que, ao mesmo tempo, levanta uma série de outras discussões, porque se, por um lado, foi correto, dado que o presidente utilizou as suas contas em redes sociais para promover um golpe de Estado, então é correto o que aconteceu. Por outro lado, também levanta uma discussão que a gente vai ter que travar em algum momento sobre o superpoder das redes sociais. Ah, mas as redes são empresas. Não, mas as redes elas detêm, a arena pública foi hackeada para dentro delas, né? Elas trouxeram a arena pública de discussão pública, o debate público para dentro delas. Então é complicado. Ela não é tão simples, né? Essa discussão de que é um ente privado e acabou, não. Precisaria mais do que uma decisão judicial, precisaria de repente ter uma atuação forte de grupos, de conselhos, com a participação de governo, sociedade civil, empresários, tudo para decidir, determinar o que deve ser feito em casos como esse, né? Algumas redes têm conselhos de validação, precisamos de gente para discutir, porque senão é poder demais na mão de cada um dos gestores, dos CEOs dessas empresas. Agora, no caso de Trump, deixar bem claro, é uma questão meio óbvia. Ele não é nem uma questão de punição, ele rompeu e rasgou toda e qualquer regra de uso das redes sociais a promover um golpe de Estado, né? Agora, o mais louco é que isso acontece há 2 semanas dele sair, sendo que ele já tinha rasgado as regras de uso das redes sociais muitas vezes nos últimos 4 anos, né? Então, as redes, na verdade, demoraram para fazer isso, né? Ele desrespeitou as regras. Qualquer um de nós, se desfizesse o que ele fez, teria sido já suspenso, retirado da conta, mas aconteceu no final. Por quê? Porque ele estava indo embora. Se ele tivesse ganhado, provavelmente isso não aconteceria, né? Então, abre uma nova discussão, mas ao mesmo tempo eu acho que a consequência disso, que a redução do megafone que ele tem, pode ser um dos impactos mais fortes, além das imagens, de tudo que aconteceu circulando pelos Estados Unidos, né? Eu acho que essa redução do megafone dele foi importantíssima. A prisão agora, a detenção de muitas das pessoas que participaram do quebra-quebra no Congresso também é relevante para não passar a ideia de impunidade. E a própria impunidade de Trump precisa ser combatida, e eu acredito que deveria sim haver um processo de impeachment rápido. Você vê um risco real de o Bolsonaro repetir a tática trumpista e tentar um golpe aqui no Brasil em 2022? Parece que ele tem ensaiado isso nas ameaças que fez depois da invasão do Capitólio. O que as instituições podem fazer desde já para evitar que nós enfrentemos o risco de uma nova ditadura no nosso país? Eu acredito que existe uma inversão interessante, porque Trump, é claro que escreveu com os atos dele desse dia 6, um roteiro que Bolsonaro pode repetir no ano que vem, caso venha a perder as eleições. Eu acho ainda cedo para dizer que ele perderia as eleições. Hoje eu acho que ele é franco favorito. Ah, mas meus amigos não votam. Tudo bem, a gente não é nossa rede de amigos. Vai pegar os números, as intenções de voto, tudo. O nome dele está bem colocado ainda e está em primeiro lugar, no primeiro e segundo turno de todas as pesquisas de intenção. Então eu acho que é um nome forte, é um nome mais forte ainda para 2022. Porém, o Trump criou de qualquer maneira um roteiro para ele, né, através dessas ações, e tanto é que ele se aproveita desse roteiro. Ele disse logo na sequência, retomando e reafirmando que a eleição americana foi fraudada, ele falou que se tivermos o voto por urna eletrônica em 2022 no Brasil, só simplesmente o voto por eletrônica, pode acontecer a mesma coisa e vai acontecer a mesma coisa. Foi uma ameaça à República que ele fez. Ele ameaçou a República, né? Se a gente tivesse numa democracia, só isso já seria motivo para gerar um processo de impedimento ou alguma coisa tipo similar, né? Mas é claro que a gente está numa situação em que as instituições não estão funcionando normalmente, apesar do desejo
né, de muita gente de dizer que sim, mas o que ele estava querendo dizer? Que se não for aprovado o projeto dele, a proposta de ter um comprovante impresso em cada urna eletrônica para poder fazer a recontagem, ele diz que os seguidores dele vão fazer a mesma coisa, né, em 2022, o que é um absurdo completo. Né, porque o que houve foi uma tentativa de golpe. Né? Mas o que eu falei da inversão, porque é o seguinte, por mais que o Trump tenha dado um roteiro para o Bolsonaro, por outro lado também, o próprio Bolsonaro já tinha dado um roteiro para o Trump, porque é o seguinte, os irresponsáveis de extrema-direita que foram invadir no Congresso, em nada se diferenciam dos irresponsáveis de extrema-direita que também atacaram o Congresso Nacional no Brasil, que jogaram fogos de artifício sobre o Supremo Tribunal Federal, que levaram tochas na frente do Supremo Tribunal Federal ameaçando os ministros, que na frente do quartel do Exército ouviram um discurso inflamado de Bolsonaro atacando, grosso modo, as instituições, que pediram... Vamos lembrar que na frente do Palácio do Planalto, várias manifestações reuniram centenas de pessoas pedindo um golpe militar, pedindo um novo ato institucional número 5, caçando direitos, caçando mandatos. O que é a diferença disso do que aconteceu nos Estados Unidos? Nenhuma. É a mesma coisa, para proteger Bolsonaro, que estava naquele momento em baixa, né? Você tinha o Bolsonaro sendo criticado, o Flávio Bolsonaro, corrupção, toda aquela Queiroz, todas aquelas coisas. O pessoal vai para a rua e ameaça os outros poderes. Né? Aconteceu a mesma coisa. Então, ou seja, Trump alimenta Bolsonaro, mas Bolsonaro alimenta Trump. Né? Então, e outra, Bolsonaro ele vai ficar sim, como com a saída do Trump, ele está tentando buscar, como eu já escrevi, um lugar como referência da extrema-direita global. Né? O problema é que, vamos ser bem sinceros, né, que o Bolsonaro ele exagera, inclusive, para os padrões da extrema-direita. Né? E, além disso, tem muita denúncia de corrupção, de outros problemas envolvendo ele, o que torna muito mais difícil ele se tornar uma referência que nem o presidente norte-americano. Né? Não que ele também não tinha, mas Bolsonaro, digamos que é muito mais escrachado. E olha, e por fim, nessa questão, acho que o que as instituições podem fazer, primeiro, no caso, elas têm que manter a resistência. Né? Elas têm que manter a resistência e ser um freio e contrapeso, porque Bolsonaro não tem uma avenida livre para fazer o que deseja. E aí, eu acho que, no caso, a eleição na Câmara dos Deputados é fundamental, que é quem, inclusive, tem acesso aos pedidos de impeachment e outras coisas. Acho que a eleição na Câmara é fundamental. E aí, nesse sentido, é A ou B. Eu acho que é uma irresponsabilidade os partidos discutirem a eleição no Congresso para crescimento e fortalecimento partidário deles próprios, né? Não, é um momento que é A ou B. Ou vai escolher uma opção pró-Bolsonaro ou uma opção que não é pró-Bolsonaro. Não é nem a discussão se a opção é boa ou não, mas a opção pró-Bolsonaro é uma opção não pró-Bolsonaro, né? Então não tem muita discussão. Então essa é uma saída, e outra também são as ações. O Supremo Tribunal Federal tem que agir, tem que atuar, tem que bloquear. Ele não tem que ficar fazendo reuniões e buscas por ações coletivas e conjuntos que nem fazia o ex-presidente Dias Toffoli. Ele tem que simplesmente julgar casos e decidir, ponto. Não é função dele ser político. E ao mesmo tempo o Tribunal Superior Eleitoral tem uma série de ações que dizem respeito ao favorecimento da campanha de Bolsonaro através do benefício que a campanha teve com disparo de mensagens através de WhatsApp, de aplicativos de mensagens, né, disparos em massa, que até agora não foram analisados, não foram julgados e talvez nem sejam. Então, se as instituições cumprirem suas funções, as altas instituições da República, se os membros do Congresso resolverem eleger e barrar o poder do presidente da República dentro do Congresso, e o Supremo e o TSE tentem atuarem dentro dos seus papéis, né, dando sequência, inclusive, a ações, né, investigações que estão em curso, eu acho que as coisas podem andar e podem caminhar para um cenário um pouco mais democrático em 2022.
O principal argumento do Bolsonaro para levantar dúvidas sobre o processo eleitoral no país diz respeito à impossibilidade de impressão do voto de cada eleitor e de se auditar as urnas eletrônicas. Eu tenho visto algumas vozes na própria esquerda defendendo a aprovação dessas duas medidas já para as próximas eleições, a fim de desmontar esse discurso do Bolsonaro. Não seria possível, Sakamoto, permitir a impressão desse voto e abrir o código das urnas? Olha, na verdade, toda essa tentativa, né, de colocar um empecilho por parte do presidente e dos seus seguidores mais radicais, isso apenas é mais um fator de dissuasão, mais um fator de criar barulho, de criar dúvida onde antes não há. Até é interessante que a esquerda caia nessa história de que, então vamos fazer para deixar eles... Gente, se fizer isso, eles vão encontrar outro problema, e depois outro problema, e depois outro problema. E mesmo se for feito isso, eles vão usar, por exemplo, eu quero que tenha recontagem, porque esse setor aqui dessa cidade, as pesquisas estavam dando Bolsonaro, e agora deu X, quero que haja recontagem. Só o tempo da recontagem, que pode levar dias, e não vai dar em nada, eles simplesmente vão usar isso para acusar o sistema de fraude. Vamos lembrar que nas eleições agora deste ano, com 2 horas de atraso que houve dentro da apuração por conta de problemas dos supercomputadores do TSE, não era problema na totalização dos votos, no envio dos votos, ou corrupção dos votos, não, era questão de totalização. Por conta de um atraso de 2 horas no total, os seguidores do presidente falaram que houve fraude. Imagina se levar dias de recontagem, o que vai acontecer, né? O Fernando Neisser, que é doutor em Direito Penal pela USP, advogado especialista em Direito Eleitoral, um dos principais advogados especialistas em Direito, em Direito Eleitoral do Brasil, ele repetidas vezes explica que o voto impresso, comprovante impresso, torna o processo todo mais inseguro. Tem uma chance maior de problema técnico com a urna. Se você bota uma impressora do lado, a impressora vai dar pau. Gente, é só ver o que acontece na casa de todo mundo. Bota uma impressora do lado de um computador, se o computador dá pau, a impressora dá pau, você tem pau em dobro. O que acontece é que hoje as urnas dão pouco pau, porque basicamente a urna está desconectada da internet. Sim, a urna não está conectada na internet, ao contrário de que muito doido fala, tirada aquela informação levada para um outro sistema de lá transmitido. Aquela urna está desconectada. A partir do momento que você coloca uma impressora, você tem a tendência de aumentar problemas técnicos, ao mesmo tempo aumenta o tempo de apuração, como eu mesmo falei, né? E não tem nenhuma demonstração de que isso vai trazer resultado mais fidedigno, né? A rapidez é importante, ele traz segurança à população no momento da apuração. O voto impresso apenas atrapalha, né? E olha, o próprio Bolsonaro falou, olha, vou trazer provas, então mostra as provas. Então você quer que a gente faça a discussão? Então mostra as provas. Ele disse que ganhou no primeiro turno de 2018 e ele foi fraudado e por isso foi para o segundo. Então mostra as provas. Mostra as provas, passa as provas para a justiça analisa, mostra, aí a gente discute. Cadê as provas? Não tem. Ele quer balbúrdia. Aí o que me surpreende é a parte da esquerda que caia nessa da balbúrdia. Vamos fazer para entregar. Gente, se fizer essa vai ter outra, depois vai ter outra, depois vai ter outra, e ele só quer criar caos. Ele só quer criar causa, ele só quer gerar discussão, né? A questão não é essa, a questão é que até agora não houve. E outra, no início de cada ciclo eleitoral, a Justiça Eleitoral faz diálogo com hackers, né? E pedindo para que a urna, fazem testes de ataques das urnas, ataques dos sistemas, e depois corrigem os processos à medida que descobrem algum ponto de fragilidade. Não houve. O ponto é o seguinte, se a gente for, o sistema eleitoral brasileiro não é aberto, não houve provas de fraudes até agora apresentadas. Se alguém apresentasse provas reais de fraude, tudo bem, discute-se, mas não houve. E a gente, na verdade, está caindo em mais uma pegadinha da família Bolsonaro. Leonardo Sakamoto, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero novamente te desejar um ótimo ano novo, de muitas realizações, deixar aqui o meu abraço e te desejar também um bom dia. Eu que agradeço o convite para estar conversando com vocês, desejo boa sorte em 2021, boa sorte para todos nós, como eu falei, um ano mais gentil, e vamos nessa. Um abraço. Conversamos aqui com o jornalista e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Leonardo Sakamoto. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo, voltaremos já já.
voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRID, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fernando Brancoli. Fernando Brancoli, bom dia. Olá, um prazer para mim voltar. Uma boa tarde aí a todos e um feliz ano novo. Fernando, muito obrigado por você estar aqui novamente conosco no Faixa Livre e eu quero te desejar também um feliz ano novo. Fernando, ainda que nós tenhamos quase uma semana depois daquele episódio lamentável lá no Congresso dos Estados Unidos, esse é um tema que deverá continuar em pauta durante muito tempo. Eu gostaria de saber primeiro, Fernando, como é que você observou aquelas cenas de violência no Capitólio depois de o Donald Trump inflamar seus apoiadores horas antes? Essa ameaça estava de fato no radar, na sua opinião? Por que não se reforçou a segurança no entorno do Congresso dos Estados Unidos? Bom, são cenas lamentáveis, né? São cenas que pouca gente imaginava que poderia ocorrer e aí no coração dos Estados Unidos, mas elas não são surpreendentes. Se a gente parar para analisar os últimos discursos do Trump, o fato de, né, minutos antes ele ter feito um discurso pedindo para as pessoas tomarem de volta o país e algo parecido. Então, apesar de surpreendente, né, de ser algo que chama atenção nesse sentido, não chama também atenção por ser algo impossível, que veio, né, os americanos gostam de chamar de um trovão em céu azul. Foi um trovão já com céus muito negros, né, com uma tempestade se aproximando. As falas do presidente, de membros do Partido Republicano, já indicavam que uma violência nesse sentido poderia acontecer. E, bom, apesar de tudo, há indícios também de que aconteceu esse tipo de prática, esse tipo de violência, porque teve falhas na segurança, né? Policiais no entorno não teriam agido com velocidade e presteza para segurar os manifestantes. Parece que a Guarda Municipal, né, a Guarda Nacional, na verdade, não foi chamada, e não à toa agora começam as pesquisas, as investigações, as análises policiais para saber se ocorreu descaso, né, se membros das Forças Armadas, se membros das Forças Policiais abdicaram de uma ação mais potente para justamente deixar o circo pegar fogo, né, o que seria interessante a princípio para o Trump. O Trump parece ter reconhecido a derrota finalmente depois de perceber que a coisa poderia ficar feia para o lado dele. Acabou fazendo um discurso de que haverá uma transição de poder suave e ordeira no país, como se nada tivesse acontecido até aqui. Agora, dá para acreditar mesmo que ele e seus apoiadores ficarão mansinhos até 20 de janeiro, Fernando? Você acredita em uma nova tentativa de golpe desse pessoal? Olha, a resposta do Trump no primeiro momento ela já foi menos violenta, porque, ao que tudo indica, ele sentiu o golpe, né? Praticamente todos os políticos democratas todos os políticos democratas e parte dos republicanos começaram, inclusive, a pedir pela saída dele, né? Pedindo aí que o vice-presidente, o Pence, declarasse que o presidente, né, que o Trump está inapto intelectualmente a continuar no cargo e que ele pode ser retirado por causa disso. Então ele sentiu esse golpe e vale a pena lembrar, ele começa também a ter reticências sobre o dia depois, né, de ele sair da presidência, em que ele pode ser acusado de inúmeros crimes, pode ser investigado, até um boato aí que ele pode se auto-perdoar, né? O presidente americano tem essa premissa, ele pode dar indultos, né, em perdões para criminosos. Então, um debate que ele pode se auto-perdoar, o que seria algo inédito. Mas eu acho que não, né? A gente está vendo o final do governo Trump, mas o trumpismo vai continuar. A gente tem aí uma parcela importante da população que continua achando que a eleição foi roubada, que não se sente representada. Então, talvez uma violência na escala como a gente viu na semana passada não se repita, mas a gente vai continuar com os discursos de ódio, com casos talvez mais específicos, mais localizados de violência, mas não se encerraram não. O atual presidente disse nas redes sociais que não participará da cerimônia de posse do Joe Biden. Isso aconteceu apenas 3 vezes na história dos Estados Unidos, todas ainda no século XIX. Que tipo de mensagem pode passar essa ausência do Trump à posse, Fernando? Ele vem com um discurso de que reconheceu a derrota, mas se nega a entregar o cargo ao sucessor.
Bom, era o esperado, né? Depois de uma campanha raivosa, do não reconhecimento no primeiro momento, agora desse apoio, né, desse suporte à invasão, né, do Congresso, acho que nem tinha clima para o Trump ir. E acho que ele encerra, na verdade, o seu mandato com essas idiosincrasias, né, muito típicas dele no poder. É, não vai fazer essa passagem, né? Lembra que mesmo após a eleição de fato, ele se nega a apoiar os espaços de transição, né, a inclusive pagar para que a equipe de transição do presidente eleito funcione. Então, acho que é um pouco a cereja aí desse bolo que o Trump vinha construindo. Uma coisa que me incomoda muito, Fernando, é ouvir determinadas pessoas dizerem que esse episódio golpista que ocorreu lá nos Estados Unidos é algo típico de países da América do Sul. Parece que as pessoas ignoram os séculos de intervenção dos estadunidenses nos mais diversos continentes, derrubando regimes, violentando democracias. Isso sem contar no quadro interno de repressão policial contra minorias, segregação racial. Os Estados Unidos são exatamente aquilo que esses supremacistas brancos demonstraram na última semana. Sim, eu concordo, né? Esses argumentos de República das Bananas, ou de que isso que está acontecendo aqui não são os Estados Unidos, ou é típico do Oriente Médio, da América Latina, é racismo, uma visão colonial. Os Estados Unidos são, inclusive, como nação, formados e formatados em práticas de violência. Pensar aí a Marcha pro Oeste, né, com o genocídio da população originária, da população indígena. Nós temos décadas, séculos de opressão a minorias, pensar o caso das pessoas escravizadas, da população negra, e os casos externos mesmo, né, os Estados Unidos cometendo as mais variadas ações de violação de direitos humanos para que seus interesses sejam atendidos. Pensar as ditaduras na América Latina, né, pensar os apoios, por exemplo, a golpistas em Cuba. Então, não é novidade, não. Os Estados Unidos têm, obviamente, um espaço na sua história para movimentos importantes, progressistas, né? Pensar Martin Luther King, pensar a própria Angela Davis, se a gente for olhar para lideranças de movimentos negros, mas também também é representante muito claro desse tipo de figura. Então não chama atenção, não são os Estados Unidos deixando de ser alguma coisa, sempre foram isso também. Algo que passa batido de algumas pessoas, Fernando, é que além dessa convulsão social que o país atravessa por questões políticas, os Estados Unidos estão no pior momento da pandemia de Covid-19. Já morrem diariamente cerca de 4.000 pessoas pela doença. O número total de óbitos se aproxima a passos largos dos 400.000, quase o dobro do segundo país que tem mais vítimas fatais da doença, que é justamente o Brasil. Como é que o Joe Biden vai fazer para conseguir equilibrar essas duas questões, Fernando? Talvez este seja o pior momento que o país atravessa em toda a sua história. Uma nação dividida politicamente e acometida por uma doença extremamente letal. Realmente, o Biden ele se assemelha um pouco ao Obama, né, um democrata que chega ao poder durante uma crise gigantesca. No caso do Obama, a gente tinha uma crise econômica, né, herdada aí do George Bush, mas o Biden está numa situação ainda pior, uma crise econômica combinada a uma crise sanitária e uma forte crise política também. Acho que vai ter muito pouco que ele vai conseguir fazer de maneira imediata. Ele, apesar de tudo, vai ter o controle, né, das duas câmaras no Congresso, então ele vai conseguir algumas medidas, mas ao que tudo indica, vai ter que esperar a vacinação. Como a população está dividida e a própria natureza da política norte-americana dá muita autoridade aos estados, as pessoas conseguem, né, violar ainda pedidos de lockdown, muita gente não usa máscara, parecido com o que tem aqui no Brasil. Então, os próximos meses para os Estados Unidos, eu diria o próximo ano, vai ser muito complicado. Eles também têm debates importantes sobre auxílio emergencial, que lá também tem bloqueios dentro do Congresso, entre os governadores, quem vai pagar isso. Então são meses aí de muita crise, pensando que tem ainda os desafios de sempre, né? A gente tem o Oriente Médio pegando fogo, vai ter o Biden tentando retomar relações com o Irã, a gente tem toda a crise
fiscal, econômica e política com a China. Nós temos uma União Europeia que se sentiu nos últimos 4 anos muito abandonada pelos Estados Unidos, e como é que vai ser remediada agora. Então a gente tem uma situação muito, muito complexa, e o Biden vai ter aí pouco tempo também um pouco para reagir, até porque as expectativas são altas, né? A população olha para ele com bastante esperança. E como deve ficar o cenário político dos Estados Unidos depois de tudo isso, Fernando? O país tem como uma de suas marcas a polarização representada por essa bipartidaridade. Democratas e republicanos rivalizam há décadas por lá, talvez séculos. O problema é que agora o Partido Republicano enfrenta uma grave crise, com uma ala radical conservadora muito forte e que é rechaçada pela maioria da população. A partir de agora, os democratas devem passar a assumir o protagonismo, na sua opinião? Como os republicanos saem dessa encalacrada? Bom, tem um debate agora, né? Colegas dizem, inclusive, que os republicanos estariam numa espécie de guerra civil para controle do partido. A gente teria as alas mais tradicionais, que nas últimas décadas, né, governaram o país em diversos momentos, tem cargos em governos, e temos o trumpismo, que ainda tenta ocupar. Então tem um debate se o Trump ele sai para fundar um novo partido, ou se ele fagocita de vez os republicanos e eles vão se transformar nisso, né? Nesse partido muito mais conservador, muito mais à direita. E ninguém tem muita certeza do que pode acontecer. Mas a gente sabe certamente que 2021 é um ano de refundação do Partido Republicano. Seja o ano em que eles resistem ao trumpismo e tentam de alguma maneira retomar políticas tradicionais, ou efetivamente perde controle e aí vai virar esse partido como estamos vendo, né, atuando nos últimos 4 anos. Ainda dá para imaginar algum futuro político para o Donald Trump, Fernando? Nem mesmo o seu vice Mike Pence atendia à cartilha translocada do magnata nos últimos tempos. É possível que o Trump consiga se manter como uma liderança entre os republicanos, ou esse episódio enterrou de vez qualquer possibilidade de uma nova eleição dele? Não, eu acho que o Trump ainda é muito relevante, ele ainda tem representatividade com parte importante da população norte-americana e pode sim ser um ator ainda relevante para a gente entender a política desse país. A grande questão, eu acho, agora é se ele consegue manter essa atração, se ele consegue se manter ainda uma figura pública com todos os últimos bloqueios que ele teve, né? A gente viu nos últimos dias plataformas como o Twitter, o Instagram, fechando as contas do Trump, que ele usava, né, para passar o discurso, e as alternativas têm se mostrado falhas, né? O Parler, que era um site, uma alternativa ao Twitter, foi fechado, porque ninguém aceita, né, abrigar esse aplicativo. Então fica a dúvida aí, né? O Trump ele tem relevância em parte porque ele estava na mídia 24 horas por dia. Como é que vai ser agora esses próximos meses em que ele não é mais uma figura com um capital político institucionalizado e também já não tem muito espaço para falar, né? Fernando, representantes do Partido Democrata apresentaram ontem um pedido de impeachment contra o presidente Donald Trump, algo que já vinha sendo cogitado já há alguns dias. Eles argumentam que o líder estadunidense, em discurso que fez pouco antes da trágica sessão lá no Congresso, teria incentivado as ações violentas. Esse pedido de impeachment muda alguma coisa nesse cenário? É possível que o Trump deixe a presidência antes do dia 20 por conta disso? Olha, muda sim. A gente não tem muita certeza de como os republicanos vão atuar, né? A Pelosi, que é a presidente da Câmara, disse que ela iria esperar 24 horas para que o vice se manifeste, porque tem aí essa opção do Pence, né, do vice-presidente, que agora brigou com o Trump, declare, né, invoque a 25ª emenda da Constituição e declare o presidente incapaz de governar o país. Mas a gente não tem muita certeza se vai dar tempo. Mas qual é a grande questão aqui? Um pedido de impeachment aprovado, mas que não retire o Trump ainda, né, que acabe não dando tempo, ele acaba sendo de novo um sinal de força dos democratas que estão chegando agora, né? É uma movimentação importante, é um jeito de dizer que o presidente que está chegando vem com força.
Então, eu acho que é simbolicamente importante e eu não descartaria que ele pode sim ser retirado. E aí, retirar ele do poder, mesmo faltando pouco tempo, faz diferença porque ele perde algumas benesses. Para início de conversa, ele deixa de ter acesso a uma série de documentos que um ex-presidente norte-americano tem. Ele perde uma aposentadoria poupuda. Vale a pena lembrar que o Trump está meio falido. Ele perde acesso à proteção do serviço secreto. Ele vai perder uma série de benesses. Então, está em aberto, sim. A gente vale a pena manter atualizado e manter acompanhando o que está acontecendo, que pode ser que tenhamos reviravoltas aí no futuro. Depois de tudo isso, Fernando, como é que fica a imagem dos Estados Unidos no exterior? Essa confusão na política pode trazer desdobramentos nas relações comerciais, diplomáticas dos estadunidenses. E como seria possível o Joe Biden reconstruir essa confiança com tantas disputas internas, tentativa de golpe? Olha, acho que como no caso brasileiro, vai demorar muito tempo para essa imagem conseguir ser reconstruída, né? Os Estados Unidos ainda são uma potência política, uma potência econômica, então, em alguns casos, o pragmatismo vai falar mais alto, né? Você torce o nariz, mas tem que ter relações econômicas, mas acho que em diversos pontos que os Estados Unidos se reforçaram, se ressaltaram nos últimos anos, questões de promoção de direitos humanos, a democracia, tudo isso fica mais difícil para bancar agora na medida em que, né, os Estados Unidos têm agora um teto de vidro extra para lidar com esse tipo de questão. Um outro ponto importante é que a previsibilidade sobre os Estados Unidos fica também um pouco balançada. A gente não sabe se daqui a 4 anos entra um outro louco republicano e muda tudo. Né? Um dos pontos altos em política, e principalmente em política internacional, é você saber o que esperar daquele país. Né? Países que conseguem manter, por exemplo, a política externa sem grandes solavancos ao longo do tempo, são países mais confiáveis. Né? O Brasil tinha isso até o início do governo Bolsonaro, perdeu agora. Os Estados Unidos a gente não sabe o que esperar. Daqui a 4 anos, sabe-se lá quem pode entrar e pode mudar tudo, né? Do Acordo de Paris ao Irã e coisas parecidas. Então eu acho que são 2 braços aí. Economicamente as coisas acabam se mantendo um pouco, devido ao tamanho, a importância dos Estados Unidos, mas por outro lado, muita gente vai ficar um pouco reticente para estabelecer relações políticas tão duradouras. Falando especificamente da China, Fernando, você acredita que mais esse episódio nos Estados Unidos, combinado com a difícil superação da Covid-19, pode antecipar a chegada dos asiáticos ao posto de maior potência mundial? Como é que os chineses receberam todo esse caos nos Estados Unidos? Olha, a gente já vinha, né, debatendo nos últimos anos um aumento da China, não só do ponto de vista econômico, mas também cultural e político, né? Pensando em Brasil agora, né, a importância da China em diversos aspectos. E acho que a pandemia e o governo Trump auxiliaram em galvanizar essa mudança, né? A gente hoje não consegue incluir nenhum tema relevante do sistema internacional, um debate que não inclua a China. A gente vê hoje no Brasil uma discussão, né, sobre desde questões tecnológicas, com a entrada da Huawei, né, de telecomunicações, até entradas maiores, mais sobre vacina e coisas parecidas. Então é inevitável, essa mudança já está ocorrendo. A China já tem, né, uma economia maior do que a americana, mas a grande questão agora é como é que essa mudança vai ser feita, inclusive em dimensões de organização do sistema, né? Os Estados Unidos, durante um bom tempo, foram essa potência que organizaram o sistema, mandavam tropas, bancavam os principais tratados de direitos humanos, lidavam economicamente com os principais tratados, e a gente tem isso agora mudando, né? Eu estou particularmente interessado em entender como é que vai ser esse mundo pós-Estados Unidos, né? Teremos aí uma China que vai mandar tropas para, por exemplo, o Oriente Médio? Não sabemos ainda. Essa China vai auxiliar economicamente países em desenvolvimento? Também não temos certeza. Mas, com certeza, o que teremos é um mundo menos unipolar, né, centralizado nos Estados Unidos, e um mundo em que a gente divide questões e dinâmicas com os chineses, né? Isso é inevitável. Essa ameaça neofascista ganha cores em todo o mundo, Fernando. Não é de hoje que nós falamos disso por aqui no programa.
Figuras populistas que se aproveitam de uma retórica falaciosa e extremista para amealhar parcelas das populações que demonstram um certo desencanto com a política. A receita se repete em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Dá para prever qual será a próxima tentativa de insurgência desses radicais no mundo, Fernando? Olha, hoje o Ian Bremmer, ele é um analista político, né? Ele é o presidente da Eurasia Group, que é um grupo que faz análise de risco político, talvez o mais famoso do mundo. Ele diz que o próximo país a ficar de olho com movimentações golpistas é o Brasil. Ele cita isso nominalmente. Ele diz que o Bolsonaro é muito próximo de ideias trumpianas, né? Tem similaridades no que diz respeito a apoio das Forças Armadas, a forças policiais, e ele acredita que a próxima tempestade fascista, conservadora, não democrática vai ser no Brasil. O que chama também nossa atenção, né? Como brasileiros, a gente tem que ficar de olho no que está acontecendo por aqui, porque, ao que tudo indica, foi um aviso, né? O que aconteceu nos Estados Unidos provavelmente vai acontecer no Brasil, talvez em termos, em proporções diferentes, mas a gente vai acabar tendo que conversar sobre algo parecido no futuro também. Fernando Brancoli, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e te deixar aqui o meu abraço. Imagina, é sempre um prazer aí compartilhar, trocar ideia com vocês. Desejo um bom ano novo a todos, se cuidem e até a próxima discussão. Até logo. Conversamos aqui com o professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Fernando Brancoli. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento a professora de artes do Colégio Universitário Geraldo Reis, da Universidade Federal Fluminense, a UF, e presidente recém-eleita da Associação de Docentes da UF, Kate. Kate, bom dia! Olá, bom dia! Kate, muito obrigado por você estar aqui conosco no programa. Eu aproveito também para te desejar um feliz ano novo de muita saúde e realizações. Kate, eu quero primeiro te parabenizar por esse cargo de presidente da Associação de Docentes da UF, uma entidade respeitadíssima que há anos apoia não só aqui o Faixa Livre, como a defesa intransigente da democracia e de uma educação pública e de qualidade. Além de te felicitar, Kate, eu gostaria de saber quais são os seus planos para esse mandato à frente da ADUF. Bom, primeiro eu gostaria de desejar um bom ano para todas e todos. A diretoria da ADUF, ela é uma diretoria que funciona de forma coletiva, né? Nós somos 15 membros na diretoria executiva. Então, na verdade, os meus planos são planos coletivos, né? Planos que foram construídos aí ao longo da construção da própria chapa e a partir do que a gente, das demandas que a gente levantou na nossa base, né? Então, as propostas que a gente fez foram referendadas aí nas urnas, né? E gira basicamente em torno do que você apontou, né? Da continuidade dessa defesa irrestrita da educação pública e da universidade pública, né? E também da autonomia sindical, que a gente entende que somente um sindicato autônomo, né? Um sindicato que se movimente pelas bases, que ouça a sua base, que será capaz de travar as lutas que a gente vai ter que travar nesse período, que não serão poucas, né? Então, quando a gente fala em autonomia sindical, é dizer que esse sindicato não está, a ADUF, ela não está a serviço de partidos, nem de patrões, nem de reitorias, né? A gente está a serviço da nossa base. E com isso a gente não quer dizer que essa base não tenha partidos, né? Ou não tenha orientações políticas, né? Não tenha vertentes políticas. Inclusive, a nossa diretoria atual é uma diretoria bastante diversa, apresenta diferentes forças políticas, né? Muitos são filiados a partidos, né? Eu, por exemplo, sou filiada ao PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. Enfim, nós temos PSOL, PSTU, enfim. Mas o que nos une, né? O que faz a gente trabalhar em unidade, e aí unidade para nós é uma palavra bastante importante, porque não é uma unidade retórica, não é uma unidade vazia, ela é uma unidade em torno de um objetivo, né? Que é defender a universidade pública, a educação pública, em consonância com a defesa dos interesses da classe trabalhadora, né? A gente
docente, né, movimento docente, a gente não pode se ver apartado de uma classe que vem aí sofrendo com a retirada de direitos e ataques de diversos governos e que se aprofundam nesse governo que a gente está vivendo agora, né? Então, é isso, os nossos planos são estar onde a gente sempre esteve, defendendo aí com unhas e dentes a universidade pública e a educação públicas financiadas com o dinheiro público, né? Porque também a gente sabe que não é a parceria público-privada que vai nos salvar ou que vai defender algum tipo de educação pública. Então, esses são os nossos planos, estar travando todas as lutas necessárias para continuar nessa defesa que a gente vem fazendo já há anos, né? E quais são as principais dificuldades que a Universidade Federal Fluminense tem atravessado nos últimos tempos, Kate? Então, a UF vem enfrentando problemas que todas as universidades, todo o ensino superior, na verdade, e a educação como um todo vem enfrentando, né? Que é essa tentativa de privatização do ensino público. E isso, infelizmente, não é uma característica somente deste governo fascista que está aí agora de Bolsonaro, né? As universidades e a educação pública vêm sofrendo ataques, né, que a gente chama de desmonte, né, vem sendo desmontada ao longo de vários governos. E como é que esse desmonte acontece? Com a retirada de verbas, né, e com a retirada de direitos nossos, né, de docentes, de técnicos administrativos, enfim, dos próprios estudantes, né. Então, quando a gente retira direitos da comunidade acadêmica, a gente também está aí precarizando e desmontando a universidade pública, né? Quando a gente expande a universidade sem fazer concurso público, por exemplo, e aumenta a relação professor-aluno, né? Um professor com turmas lotadas ou sem locais adequados para dar aula, isso também interfere. Isso também é uma maneira de desmontar a educação pública, né? E é uma lógica que opera no seguinte sentido, né? Deixar ficar ruim para poder vir depois e privatizar, né? O Futurice é esse projeto, né? Que tenta entregar de mão beijada na mão do empresariado o bem público, né? A educação pública e todo o conhecimento ali produzido pela universidade. Então, a gente vem enfrentando isso, não é de hoje. Isso se aprofunda bastante no governo Bolsonaro, né? Porque além de haver o corte de verbas, né? O corte no orçamento para a UF, a gente viu no ano passado, a gente, né, foi para a rua, a UF foi para a rua para falar que não era balbúrdia, né? Para pedir mais orçamento para a UF. Então, além desses cortes de verbas, o que o governo Bolsonaro instaura é também uma perseguição, né? As universidades, quando ele diz aí que a gente é balbúrdia, ou diz que nas universidades não tem pessoas que trabalham, enfim, que a universidade virou um campo ideológico da esquerda, né? E, na verdade, a universidade tem que ter autonomia para ter o seu pensamento, porque ideologia todo mundo tem, né? Ideologia é parte do pensar, é parte da sociedade, é parte da cultura. A questão é a que, né? Que interesses essa ideologia serve. Então, o governo Bolsonaro é ideológico, mas a ideologia dele serve para o mercado, né? Serve para desmontar a educação pública e torná-la uma mercadoria para só aqueles que tiverem poder aquisitivo poderem comprá-la, né? Então ele restringe o acesso universal à universidade pública, né? A gente quer uma universidade para todas e todos, a gente quer uma universidade para negros e negras, indígenas, quilombolas, né? Mulheres mães, pessoas com deficiência. A gente quer uma universidade diversa, né? E para isso a gente precisa ter uma universidade pública, gratuita, laica e de qualidade. Então, são muitos problemas que a UF enfrenta, né? Tanto nesse universo mais macro aí, pautado por um sistema neoliberal que entende que a educação é gasto, né? E não investimento, porque a gente entende que a educação é um investimento, né? A gente está investindo no futuro do nosso país, a gente está investindo em diminuir as desigualdades, a gente está investindo em mais oportunidades para os nossos jovens, né? Então, para a gente, educação e investimento não é gasto, para eles é gasto. E a gente também enfrenta internamente um problema sério de falta de democracia, né? A gente tem aí baixados resoluções normativas que muitas vezes não passam pela consulta acadêmica. E a gente precisa que a universidade dialogue com aqueles que constroem a universidade.
Então, também é uma luta interna nossa que a gente consiga, primeiro, garantir nossos direitos, por exemplo, em relação a progressões. A gente tem uma série de progressões aí paradas. A gente precisa garantir esse direito, porque a valorização profissional é parte da valorização da educação pública, né? Assim como a gente precisa garantir que a administração central ouça a comunidade acadêmica. Aí eu estou falando não só de professores, mas também de técnicos administrativos, de estudantes também, né? Então, essa é mais uma luta, né, que a gente vai ter que travar aí ao longo do ano para que a gente consiga manter, né, demarcar essa garantia dos direitos dos docentes e também continuar lutando para que essa universidade pública e continue de qualidade. Por falar em dificuldades, Kate, a educação no nosso país tem atravessado momentos que não frequentavam sequer os nossos piores pesadelos. Essa gestão irresponsável, ultraconservadora e ideologizada do Jair Bolsonaro, que já acumula 3 ministros de educação, tivemos os inacreditáveis Vélez Rodrigues e Abraham Weintraub, e agora o Milton Ribeiro, que ainda não mostrou ao que veio. Qual é a sua análise para essa gestão da educação no governo federal, Kate? Especialmente a situação das universidades e institutos federais. Bom, como eu estava te falando, né? Essa gestão é ideologizada, mas a ideologia não é o problema em si, né? O problema da ideologia é para que ela serve e a que interesses ela está ligada, né? Então a gente sabe que esse governo que está aí agora é um governo assumidamente fascista, né? Ele é um governo que não pretende dialogar com nenhuma oposição, é um governo que não respeita a militância, né? É um governo que não respeita a diversidade cultural, ele é um governo que mistura aí a religião com a administração pública, né? Que não consegue entender que o Estado, quer dizer, consegue entender, mas prefere que não seja, né? Que o Estado seja laico. Então isso é um grande problema, né? Quando a gente tem um presidente que fica tentando colocar como padrão um pensamento de uma determinada vertente religiosa, né? E isso para a educação é muito ruim, porque a educação ela também não é neutra, a educação também tem ideologia, né? A gente trabalha com pensamento, com o fazer pensar. Então não tem como a gente não falar de ideologias, né? De ideias, de formas de pensamento. A questão é para quem esse pensamento tem servido. Então, se a gente for pensar historicamente aí, na história da própria educação, né? A gente pensar que a educação surge no Brasil, aí lá atrás, né, quando a gente ainda era colônia, né? Como é que ela surge? Com pessoas vindo para cá colonizando os nossos índios, por exemplo. Então há uma dominação cultural aí, né? Dos jesuítas que chegam aqui e dizem que a partir de agora, então, não se pode, os indígenas não podem mais falar sua língua local, não podem mais ter suas crenças, tem que assumir uma determinada postura que é tida como civilizada, né? Depois a gente passa aí para um outro período da história, que é o da escravização, onde também, da mesma maneira, a ideologia dominante serve para exatamente a escravização de negros e negras vindos da África, né? E com isso o assassinato também dessas populações, né? Tanto indígenas como africanas. Então é muito complicado, assim, a gente tem um governo hoje em dia, né, 2021, que ainda pensa que negros e negras não tem que ter direitos, que são, não sei, uma vertente ruim segundo a Bíblia, né? Que Bolsonaro já declarou isso algumas vezes, ou que pensa que indígenas não fazem nada, né? E por isso não tem que ter suas terras demarcadas, né? Isso, além de ser antidemocrático, isso é extremamente ofensivo, né? Isso é um plano genocida, né? Porque isso permite, inclusive, que outras pessoas que pensam dessa maneira possam destilar seu ódio, né? Então, o governo Bolsonaro, ele aprofunda uma política, ele ao mesmo tempo que aprofunda uma política neoliberal, né, uma política econômica neoliberal, de retirar direitos de todos direitos e verba de todo o serviço público, né? Ele também traz consigo uma ideologia do ódio, da morte, do assassinato, né, de determinadas parcelas da população, né, que historicamente foram sempre marginalizadas ou dominadas, né?
mas que ao mesmo tempo também resistiram, né? É importante demarcar isso, né? Vem resistindo aí ao longo do tempo. Então, eu acho que o período não é fácil, porque é isso, é uma combinação perversa de diversos elementos, né? Do que há de pior no capitalismo, né? Nesse sentido de cortar verbas daquilo que seria essencial para a população, porque a gente precisa resgatar essa noção do que é serviço público, né? O serviço público é um serviço para todos, é um serviço que tem que ser gratuito, né? E de qualidade. A gente vive no Brasil uma falsa ideia de que o serviço público é ruim, porque, na verdade, os governantes fazem com que fique ruim para que depois se privatize, né? Mas a gente já viu que a privatização também não resolve, né? Por exemplo, a Oi, né, presta um péssimo serviço aí de telefonia, todo mundo sabe disso, então não resolveu problema algum, né? A gente for pensar, enfim, diversas, a Light, né? Diversas concessionárias aí, ou que são público-privadas ou que são totalmente privadas, não resolvem o problema da qualidade do serviço. Então, na verdade, esses governos só querem implementar mesmo uma política onde os ricos continuam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, né? Fica desviando um dinheiro que é para ser público para certos empresários. Então, isso é muito perverso no que a gente está vivendo atualmente, né? Que vem vivendo ao longo dos anos e que vai se aprofundando aí com o governo Bolsonaro, né? E com relação à gestão da Universidade Federal, nas universidades federais, né? Na verdade, eles querem implementar uma agenda que é de repassar isso, que é um bem público, para a mão da iniciativa privada. O projeto Futurice é isso, né? Eu falei isso na outra questão. É isso, uma tentativa de privatizar não só a educação, como a saúde. A gente viu o tempo todo os governos querendo desmontar o SUS, né? Que é o Sistema Único de Saúde, que é o maior aí da América Latina público, né? Então, é isso, essa gestão, ela vem descaradamente para privatizar tudo, né? Não que outras gestões não o fizessem, mas agora isso vem muito mais escancarado, né? Tentando fazer isso passar também com mais celeridade, né? Do que nas outras gestões. Agora, não bastasse essa gestão inepta, Kate, temos ainda essa pandemia de Covid-19 que deixou milhões de estudantes praticamente sem aulas no último ano. O governo pretende retomar as aulas presenciais em março, com o número de infecções em alta e a vacina demorando a chegar ao nosso país. Como é que você tem observado esse efeito da pandemia na nossa educação? Então, eu costumo dizer que a pandemia, ela não inaugurou nada de novo, né, na questão das desigualdades sociais, né, nem do campo da educação. Na verdade, o que ela faz é jogar luz sobre os profundos problemas que a gente já tinha antes da pandemia, né, as profundas desigualdades que a gente já tinha antes da pandemia. Então, vamos imaginar, por exemplo, que a gente tivesse uma sociedade com um sistema público de saúde que fosse capaz de atender todas e todos durante a pandemia. A gente talvez não estivesse vivendo o que a gente está vivendo agora. Se a gente tivesse uma sociedade menos desigual, né, entre as classes sociais, né, com saneamento básico, com acesso a uma alimentação adequada, né, a gente talvez não estivesse vivendo o que a gente está vivendo agora. Então, para a gente pensar em como que é que quando uma doença dessa surge dentro de um sistema capitalista cuja desigualdade é parte da sua estrutura, e isso aprofunda ainda mais essas desigualdades, né? O ensino remoto ele tem sido muito prejudicial para todas e todos, né? A gente tem aí diversos relatos, sobretudo das mulheres docentes que estão aí com uma carga de tripla, quádrupla de trabalho, né? Porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, onde o cuidado com a casa e com os filhos ainda fica muito delegado, fica muito sob a responsabilidade das mulheres, assim como o cuidado com os seus idosos, né? Assim como, enfim, os cuidados em geral ficam muito delegados às mulheres, né? E aí administrar esses cuidados domésticos, esse trabalho doméstico com o trabalho remoto, né, o seu trabalho profissional, não é algo fácil, né? E tem feito muitas docentes adoecerem mesmo, né? Os próprios alunos também, né? É uma carga
de um volume de trabalho muito grande. São muitas horas na frente de um computador, né, sem ter uma troca mais efetiva. Então, no quesito tanto do carinho, né, do afeto, porque a escola também se faz com afeto, a universidade também se faz com afeto, né, quanto do ponto de vista da qualidade do ensino mesmo, né? A gente não tem como garantir que aquele aluno esteja de fato prestando atenção naquelas aulas remotas, né? Então é um negócio muito complicado. A gente sabe que esse ensino remoto ele tem que ser emergencial, né? Ele não pode ser para o resto da vida. A gente sabe disso. Vocês vão ouvir minha cachorra latindo aqui ao longo da entrevista, gente. Coisas do trabalho remoto. Então a gente sabe que ele tem que ser emergencial, que ele tem que ter, né, que ele não é para durar a vida toda. A gente não defende isso, mas ao mesmo tempo a gente não defende uma volta irresponsável à universidade e à escola, né? E aí eu estou falando de um lugar de quem é professora da educação básica, né, o Colune, que é o Colégio Universitário da Universidade Federal Fluminense. É impossível a gente garantir um retorno seguro sem a vacina, por exemplo, né? Ainda mais na escola, que é um lugar onde as crianças trocam muito, né? Você não tem como impedir a circulação dessas crianças, fora esse contingente que vai estar mais na rua fazendo esse vírus circular. Então, uma volta segura para nós é uma volta que tem um plano de vacinação efetivo para garantir as vidas que estarão ali em jogo, né? Então, para a gente defender a vida acima de qualquer coisa, acima dos lucros, né? Principalmente, é algo que é muito importante, porque conteúdo a gente consegue adequar, né? A gente que é professor, que estuda aí didática, né, metodologias de ensino, a gente consegue traçar planos de forma a dar conta dos conteúdos que porventura não foram trabalhados esse ano, ou que precisam ser aprofundados no outro ano, né? A gente pode pensar um ano letivo ou semestres, né, letivos, de forma diferenciada, né, no sentido de conseguir dar conta dos conteúdos, porque a gente também não quer que os nossos alunos fiquem sem um ensino de qualidade. Inclusive, tanto a ADUF quanto o ANDES sempre defenderam a qualidade do ensino público, né? Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso papel. Então, a gente tem plena noção disso, né? O que a gente não quer é um retorno assodado, é um retorno que não ouça a própria comunidade acadêmica, porque a comunidade acadêmica tem também levantado quais são os seus critérios, né? Quais os quesitos básicos necessários para que essa volta aconteça. Tudo que a gente mais quer é voltar, porque eu duvido, acho que a maioria das pessoas não gosta desse trabalho remoto, porque é um trabalho que, de fato, nos cansa muito mais, nos precariza muito mais, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ser irresponsável, né, de dizer que a gente, então vamos voltar em março, né, sem ter uma garantia aí de vacinação, um plano efetivo de vacinação que possa garantir nossa saúde e, acima de tudo, nossas vidas, né, e a vida daqueles que de quem é mais interessado nesse processo são aqueles que a gente dá aula, né? A vida dos filhos e filhas da classe trabalhadora, de outras pessoas que estão ali na sala de aula com a gente. Então, a gente precisa garantir essa segurança para que a vida seja preservada ao máximo. Você acredita ser possível colocar em prática nas universidades federais aquele plano do governo de fazer 2 anos letivos em um, oferecendo todo o conteúdo que não foi ministrado em 2020 somado ao currículo de 2021? Como é que vocês da ADUF estão lidando com essa hipótese, Kate? Então, a ADUF é um sindicato que se movimenta pelas bases. A gente, na atual diretoria, ainda não fez nossa primeira assembleia, né, que a gente está agora no período de férias, de recesso. Também não chamamos a nossa primeira reunião do CR, devemos chamar em breve. O CR também foi eleito recentemente, junto com a atual diretoria. Então, o mais importante para nós é estar ouvindo essa comunidade acadêmica, né? A gente já tem aí alguns grupos de trabalho criados na unidade, a ADUF muito atenta para ouvir o que já vem sendo feito também na universidade, né? No colégio que eu trabalho, por exemplo, já tem um grupo de trabalho pensando esse retorno, em outros departamentos também, unidades também, né? Então, a ADUF, ela tenta sistematizar a partir daquilo que a base coloca, né? Não é a diretoria por cima que inventa nada. A gente escuta a base, sistematiza, retorna isso para a base e a base referenda ou não, né? Assim que a ADUF tem funcionado. Então,
qualquer retorno que a ADUF defenda, né, será muito dialogado com a comunidade acadêmica. Isso é uma coisa. Agora, uma coisa que eu posso dizer é que a gente não defende retorno sem garantia de segurança de saúde para todas e todos, né? E a gente sabe que isso só vai ser possível quando a gente tiver um plano efetivo de vacinação. Então, para a gente defender a vida é muito mais importante do que defender se o conteúdo X vai ser administrado no ano tal, né? Não é uma conta matemática exata. Ela é uma conta a partir de alguns critérios, e o primeiro deles é defender a vida. Se dá para fazer, dá para fazer 2 anos em um, dá para fazer... Olha, dá para fazer muita coisa, né? Desde que a gente, garanta a qualidade do que está sendo ensinado. Não adianta a gente fazer 2 anos em um e a gente sair jogando 1000 conteúdos nos nossos alunos, nossos estudantes, né? E eles sem assimilar aquilo, né? Ou pensando, por exemplo, em cursos que precisam de prática, né? De prática efetiva. Odontologia, por exemplo, os alunos, para se formar, precisam praticar. A gente não vai fazer 2 anos em um, passando por cima, por exemplo, de certas disciplinas práticas, né? As licenciaturas, por exemplo, precisam estar nas escolas, precisam estar no campo, vendo como é que funciona as escolas. A gente não vai defender que, então vamos tirar uma disciplina dessa daqui para poder caber os conteúdos que tem que caber nesses anos. Não é assim, né? Então, formas de didática, de metodologias de ensino, a gente tem muitas. Inclusive, é para isso que a gente docente serve, né? Para pensar formas de ensinar, né? A gente tem aí diversos cursos de licenciatura na UF que pensam bastante isso. Então, o que não falta é profissional qualificado para poder pensar esse retorno e pensar como adequar conteúdo e tempo, né? Agora, o que a gente defende é que a qualidade e o direito, na verdade, desses estudantes a um acesso à educação pública de qualidade seja garantido. É isso que a gente não quer perder de vista. Agora, como vai ser, aí eu acho que vai caber à comunidade acadêmica, e no meu caso também a comunidade escolar, né, porque eu sou da educação básica, não sou do ensino superior, pensar esse retorno, né? E aí tem que haver um diálogo, não são só os professores, né? Precisa conversar com os técnicos administrativos, precisa conversar com os estudantes, precisa conversar, no meu caso da escola, da educação básica, preciso conversar com os responsáveis dos meus estudantes. Então não é uma decisão que a universidade tem que tomar sozinha, unilateralmente, né? Ela precisa conversar aí com toda a comunidade acadêmica e também com o seu entorno. Kate, antes da pandemia, os profissionais de ensino e estudantes vinham liderando a frente de oposição a esse governo. Vocês fizeram atos belíssimos em 2019. Com a Covid-19, tudo teve de ser paralisado por motivos óbvios. Como é possível nós mantermos o embate a essa gestão, evitando as aglomerações, Kate? Você tem visto força do campo progressista para seguir na luta contra o bolsonarismo? Então, a gente também teve que rever, né, certas maneiras de se fazer atos de rua, né, durante essa pandemia aí. Mas aconteceram alguns atos de rua, e aí tomando todas as medidas de segurança necessárias, né, de máscara, de distanciamento, mas os atos vêm acontecendo aí durante a pandemia, porque, infelizmente, os ataques também não param, né? Esses ataques não param, é preciso também que a gente, além de se defender, construa uma ofensiva, né? Porque a gente vem aí numa conjuntura muito regressiva, né? De retirada de direitos, de ataques aos trabalhadores. Então, tem aí em Niterói, eu falo aí porque eu sou aqui do Rio, né? Aí em Niterói, tem funcionado muito bem os fóruns de luta, né, que reúnem aí diversos movimentos sociais, diversos sindicatos, né, e a partir desses fóruns mais unitários de luta, né, que funcionam como uma frente de ação unitária, né, pensando ações de rua, né, pensando as pautas dessas ações, isso tem funcionado bastante, né. Além disso, a ADUF ela pertence ao ANDE, Sindicato Nacional, que por sua vez pertence a uma central sindical chamada CSP com Lutas, né? E através tanto do nosso Sindicato Nacional quanto da nossa central sindical, a gente consegue se articular com movimentos sociais
e também com outros sindicatos e com o movimento estudantil. Então, é essa ampliação da nossa atuação sindical que garante que a gente consiga lutar contra o governo do Bolsonaro, né, que tem aí aprofundado esses ataques, mas não só contra esse governo, né, contra todo e qualquer governo que venha a querer retirar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, o Andes já tem essa tradição, né, um diálogo muito grande aí com movimentos sociais, com, enfim, diversos movimentos sociais, né, para estar na atuação de rua, na atuação nas ruas de forma conjunta, né? A gente entende no Andes e na DUF que para essa conjuntura que a gente está vivendo aí, com o fascismo no poder, com o Bolsonaro aí, com esse desgoverno, né, que a gente costuma chamar do Bolsonaro, que o tempo todo tenta retirar direito, nos atacar, vender educação pública, vender a saúde pública, né, desmontar os serviços públicos como um todo, a gente entende que para essa conjuntura a gente não vai conseguir fazer nada sozinho, né? Não basta somente a DUF fazer algo, né? A gente precisa estar o tempo todo em conjunto e em diálogo com outros movimentos, com outros sindicatos, porque a tarefa que a gente tem é muito grande, né, nessa defesa da educação pública, dada uma conjuntura que é muito regressiva e muito agressiva para conosco, né? Então, a gente acredita que é possível, já têm sido retomados atos de rua. É possível, sim, travar as lutas que são necessárias serem travadas, sempre em unidade e com a maior amplitude aí com movimentos sociais e movimento estudantil, enfim, outros sindicatos, outras centrais sindicais, né? Mas que essa unidade de ação, ela não pode ser vazia, ela não pode ser retórica, né? Ela tem que estar muito bem amarrada por um programa, por um objetivo, por uma pauta. Então, a gente vai estar na rua, tomando todas as medidas sanitárias necessárias, né, para uma defesa aí da nossa saúde, com todos aqueles e aquelas que compartilharem da defesa intransigente da educação pública e dos serviços públicos. Para encerrar, Kate, qual é a saída que você enxerga para a educação no nosso país diante de tanto retrocesso? Olha, eu acho que a única saída é a luta, né? A gente sabe que não existe direito garantido, né? A gente tem a garantia de alguns direitos, mas a gente tem que lutar para que essa garantia permaneça, né? O que é muito triste, a gente tem que lutar por isso, mas é o que a gente vem fazendo, né? Os ataques que a gente vem sofrendo, eles não começam agora, né? Apesar da gente estar aí com esses ataques muito mais aprofundados, né? Uma agenda neoliberal muito mais acirrada, né, que tenta o tempo todo dar de bandeja para a iniciativa privada os recursos públicos, né? Mas essa história não começou agora e eu tenho plena certeza de que é só a nossa organização coletiva que é capaz de nos fazer lutar, né, e continuar defendendo os nossos direitos. Eu não tenho dúvida que o Andes, Sindicato Nacional, tem um papel fundamental na defesa da educação pública, assim como a DUF, né? Nesses 40 anos aí de existência, além de ter muita história, tem muita história de luta, né? Também tem muita conquista, porque a gente às vezes olhando para o todo, às vezes parece que a gente conquistou pouco, né? Mas se a gente pensar que a maior parte da América Latina, do mundo, né, tem um sistema de educação que é público-privado ou totalmente privado, e a gente aqui no Brasil ainda tem uma educação pública, né, com várias críticas, né, que a gente tem e com várias brechas, porque de fato os ataques que a gente vem sofrendo são muitos, mas a gente ainda consegue ter um sistema educacional aí público, né? Isso certamente é vitória do movimento sindical, né? E aí o CEP também é um grande parceiro, né? O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, né? É um outro sindicato grande que inclusive trava lutas conjuntas com a gente aqui na DUF, está na rua, né, junto com a gente, também é outro que exerce um papel fundamental. Então, eu acho que é só a organização mesmo que será capaz de continuar
nessa defesa, né? E não só na defesa. A gente não está aqui só para defender o que já tem, a gente está aqui para construir também um projeto de educação, porque a gente tem projeto de educação, assim como a gente tem projeto de sociedade. Então não é defender só o que está aqui, o que a gente já tem, ou o que a gente conseguiu conquistar até aqui, mas é dizer que a gente tem um projeto de universidade e de educação para todas e todos, né? Que isso é possível de ser feito, que a gente não vai permitir desigualdade na educação, que a gente não vai permitir que só o filho do rico se forme na universidade, né? Ou que mulheres mães, por exemplo, tenham que largar a universidade porque não tem uma creche dentro da universidade para cuidar dos seus filhos, ou enfim, que negros e negras não possam acessar a universidade porque enfim, não tem políticas reparatórias que consigam fazer com que essa população chegue e tenha acesso ao ensino superior. A gente não vai permitir isso, a gente não vai retroceder, a gente não vai dar mais nenhum passo para trás, sacou? Então eu acho que a gente precisa deixar isso claro. A gente vem numa defesa aí irrestrita da universidade pública, que não é uma universidade pública para poucos. A gente quer uma universidade para muita gente. E a gente só vai fazer isso lutando em conjunto, organizado. Então, quem faz o sindicato não é a diretoria, não sou eu, Kate, e mais os 14 membros. Quem faz o sindicato é quem está na base, é quem vai nas assembleias, é quem está no CR, é quem manda e-mail para a DUF, nem que seja para criticar, né? Porque ter oposição é algo saudável na política, é algo saudável no movimento sindical, né? É bom que tenha, é bom que a gente consiga dialogar, porque a diretoria não vai acertar sempre, né? A diretoria também erra, e é por isso que é importante que a gente ouça a base, porque quem vai dizer os caminhos, né? Quem vai dizer por onde que a gente vai caminhar é essa base. Então, eu acredito que não tem uma receita de bolo, né? Para defender a educação pública é assim, vamos seguir tais passos. Não. O que a gente tem é a organização. Então, se a gente de fato quer defender essa educação pública, a gente vai precisar estar organizado, seja em coletivos, né? Seja em movimentos sociais, seja em partidos políticos, né? Seja em sindicatos. Então, acho que para a gente da UF, o sindicato é algo muito importante, né? Primeiro porque a DUF está aí há 40 anos travando essas lutas e defendendo os direitos dos docentes, né? E porque é a instância que a gente tem para nos representar. Então, com todas as críticas que a gente possa ter a como a DUF funciona, né? Como a DUF tem funcionado, eu acho que é inegável a gente reconhecer as vitórias que tivemos, também fazer as autocríticas necessárias para apontar os caminhos que a gente precisa seguir e também chamar a base à participação. E aí essa diretoria, assim como as diretorias, vai fazer, né, um esforço também de estar próximo dessa base, seja por assembleias descentralizadas, seja por, enfim, outros fóruns onde a gente possa se comunicar e ouvir melhor a base. Isso é algo que é próprio do movimento sindical também, né? A gente tem que estar o tempo todo revendo a maneira como a gente se comunica com as nossas bases. Mas eu acredito que é somente essa organização, a organização coletiva para a luta, que vai conseguir continuar defendendo a educação pública. Kate, muito obrigado mais uma vez por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um feliz ano novo mais uma vez, deixar aqui o meu abraço e te mandar também um bom dia. Eu que agradeço aí o programa Faixa Livre, em nome de toda a diretoria da ADUF. Desejo um bom ano também para todos nós e que a gente tenha a coragem e a coerência necessárias para a gente estar travando as lutas aí que a gente vai ter que travar e dizer que essa diretoria pretende dar continuidade ao trabalho das outras diretorias na defesa da educação pública e se colocar aí ao lado da classe trabalhadora, como a ADUF tem se colocado ao longo desses 40 anos, e estamos aí à disposição para lutas conjuntas. Estamos aí à disposição para ouvir a nossa base. A ADUF é um sindicato que está de portas abertas e vamos que vamos. Muito obrigada. Conversamos aqui com a professora de artes do Colégio Universitário Geraldo Reis, da Universidade Federal Fluminense, a UF, e presidente recém-eleita da Associação de Docentes da UF, Kate Lane. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!